Isso é insano. Pela primeira vez em muito tempo, finalmente temos oficiais iranianos contradizendo diretamente o líder supremo. Veja, apenas ontem, o líder supremo finalmente emitiu uma declaração de seu bunker, dizendo que o ataque dos Estados Unidos da América às instalações iranianas falhou e não causou danos significativos. Bem, apenas algumas horas após essa declaração, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse publicamente na televisão estatal iraniana que as instalações nucleares iranianas estão seriamente danificadas. Então, neste vídeo, vamos analisar exatamente o que está acontecendo, por que há desacordo no Irã, que tipo de dano o B-2S causou às instalações nucleares iranianas e qual é o próximo passo para o líder supremo iraniano. Começando, é claro, com sua declaração mais recente. Vamos assistir. Eles atacaram nossas instalações nucleares, um assunto que vale a pena ser perseguido independentemente para processamento em tribunais internacionais. Mas eles falharam em fazer algo significativo. O presidente da América exagerou muito. Ficou claro que ele precisava desse exagero. A República Islâmica deu um forte tapa no rosto da América ao atacar uma de suas principais bases na região, a base aérea de Al-Udeid, e causou danos. É aqui que é importante ressaltar que todo esse discurso foi meio que uma propaganda para os cidadãos iranianos. Aqui ele afirmou que o Irã deu um forte tapa nos Estados Unidos ao atacar a base americana no Catar. Ele apresentou o ataque iraniano como uma vitória total. Ele também disse que o Irã venceu esta guerra contra Israel, que durou 12 dias. E foi uma enorme humilhação para os Estados Unidos, porque se não fosse pela intervenção dos Estados Unidos, da América Israel teria sido dizimado. Não houve menção ao fato de que o Irã realmente avisou os Estados Unidos da América antes de atacar nossa base no Catar, porque o Irã não queria escalar esta guerra. O objetivo principal do ataque era obter uma vitória simbólica para o povo iraniano. Eles queriam mostrar ao povo iraniano que o Irã não está se rendendo. E é exatamente isso que esse discurso reforça. Temos que lembrar que os cidadãos iranianos nunca verão os tweets que Trump está publicando. Eles nunca verão este vídeo. Na verdade, se você é uma mídia estrangeira dentro do Irã, pode cobrir tudo o que está acontecendo no Irã, desde que não transmita isso dentro do Irã. Então, quando vemos relatórios da British Broadcasting Corporation, vemos relatórios da Sky News. Esses relatórios estão sendo gravados no Irã, mas nunca são mostrados ao povo persa. Eles são transmitidos apenas no exterior. E essa é, de fato, a lei dentro do Irã que toda mídia estrangeira deve seguir. Não importa se é britânico, americano, russo ou chinês. Mas, pessoalmente para mim, a parte mais chocante foi o que aconteceu apenas algumas horas depois. Veja, esse discurso foi transmitido na televisão estatal iraniana. Então, apenas algumas horas depois, o ministro das Relações Exteriores do Irã deu uma entrevista e confirmou que os ataques dos Estados Unidos da América causaram danos graves e sérios às instalações nucleares iranianas, o que estava em direta contradição com o que o líder supremo acabara de dizer algumas horas atrás. Vamos ouvir a entrevista dele e depois vamos aprofundar no que isso realmente significa. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, falou na televisão estatal iraniana e minou o que foi dito pelo grande Ayatollah. Ele disse que, de fato, foi causado um dano significativo ao programa nuclear do Irã. Devo dizer que o dano é excessivo e sério, mas para os inspetores visitarem, essa é uma decisão que deve ser tomada. E, na minha opinião, de acordo com a lei do Parlamento, o Conselho Supremo de Segurança Nacional deve tomar essa decisão. Araghchi também contrariou o presidente Trump e disse que não há planos para conversas entre representantes iranianos e dos Estados Unidos da América.
Agora, o Conselho Guardião do Irã aprovou uma medida que proibiria a cooperação com o Irã e a Agência de Vigilância Nuclear da Organização das Nações Unidas, a Agência Internacional de Energia Atômica. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica diz que isso colocaria o Irã fora do direito internacional. Pessoal, de volta para vocês. Então, Mike, há uma sensação de que podemos ter um novo Irã? Alguém está pensando isso? Ou apenas achamos que temos um Irã que foi reprimido? Bem, acho muito significativo que você tenha o ministro das Relações Exteriores na televisão estatal minando o que foi dito pelo grande Ayatollah. Você não teria visto isso no passado. Parece ser uma evolução em direção à modernização se você tem alguém olhando praticamente para a situação e dando uma avaliação, ao contrário das habituais declarações belicosas que você recebe dos líderes iranianos. Agora, antes de prosseguirmos, há uma coisa importante que precisamos discutir. Recentemente, muitas contas de bots iranianos foram expostas no Twitter após o apagão da internet no Irã. Na verdade, a mesma coisa acontece aqui no YouTube. Muitos bots estrangeiros dão dislike em qualquer vídeo que eles não gostem porque não querem que ele tenha muito alcance no algoritmo. Então, se vocês puderem nos ajudar a contrabalançar a atividade dos bots clicando no botão de curtir e se inscrever abaixo, isso realmente significa muito. Agora vamos analisar a declaração do ministro das Relações Exteriores. Veja, mesmo no Irã, uma teocracia onde o líder supremo basicamente escolhe as pessoas que podem ir para a urna, ainda existem diferentes facções dentro do partido que têm diferentes pontos de vista sobre como gerenciar essa situação. Uma facção é, claro, os radicais que se alinham com o líder supremo, que acreditam em ser basicamente completamente desafiadores e intransigentes em sua postura. Eles não querem parecer fracos para o povo iraniano. Eles não querem aceitar ou reconhecer qualquer dano causado pelos ataques israelenses ou mesmo pelos ataques dos Estados Unidos da América, porque acreditam que isso apenas enfraqueceria seu controle sobre o poder. Agora há outra facção que são basicamente tecnocratas do Irã. Agora, o ministro das Relações Exteriores, Agrashi, faz parte dessa facção que favorece o realismo. Ele é alguém que realmente reconhece o dano ao programa nuclear e dessa forma ele pode manter as opções diplomáticas abertas. Veja, o próprio ministro das Relações Exteriores, meio que indiretamente, reconheceu as negociações que ocorrerão no futuro. O que ele disse, e suas palavras exatas, foram que não haverá negociações até que o Irã tenha feito uma avaliação dos danos nas instalações nucleares. Para mim, isso parece que, uma vez feito isso, talvez o Irã esteja aberto a negociações nucleares. E se chegarmos a esse ponto, o Irã pode tentar buscar compensações pelos danos ou talvez tentem buscar termos favoráveis em um novo acordo nuclear. Uma maneira de aumentar as chances de obter termos favoráveis é reconhecendo o dano causado às suas instalações, porque se todos basicamente estão dizendo que, ei, não houve dano, então eles não vão obter nenhum benefício que venha do ataque. Benefícios como bilhões em dinheiro ou talvez alívio das sanções. Agora, essa definitivamente não é uma estratégia ruim, mas o grande problema ainda é que o ministro das Relações Exteriores disse isso na televisão estatal e disse apenas horas depois do discurso do líder supremo. Então, o que isso significa? É uma guerra de território? Ambas as facções provavelmente estão lutando sobre quem terá mais influência no Irã daqui para frente, e só o tempo dirá o que realmente acontecerá. Agora é onde vamos mudar nosso foco para a avaliação real dos danos da batalha, algo que se tornou um assunto bastante controverso aqui nos Estados Unidos. Então, deixe-me explicar toda a saga para quem não tem acompanhado. Veja, logo após o ataque, o presidente Trump tuitou e afirmou que os ataques dos Estados Unidos da América haviam completamente e totalmente obliterado as instalações nucleares iranianas. É aqui que começa uma espécie de problema. Veja, ninguém sabia exatamente quanta destruição foi causada. Mas, novamente, você pode presumir que o local praticamente desapareceu, porque nós lançamos 12 bombas bunker de 30 mil libras lá. É aqui que entra o próximo passo. Claro, pelas agências de inteligência, que basicamente farão a avaliação dos danos de batalha com todas as informações que têm de satélites e até mesmo pessoas no terreno. Não sabemos exatamente o que eles vão usar, mas sabemos que o próximo passo é garantir que descubramos quanto dano foi realmente causado e se precisamos atacar novamente, caso os ataques não tenham sido precisos. Bem,
Em relação a isso, geralmente um primeiro relatório é produzido apenas dias após o ataque, às vezes horas após o ataque. E isso é chamado de relatório de reataque. Geralmente, esses relatórios não são muito precisos, porque são produzidos tão rapidamente após o ataque. Mas o objetivo deste relatório é basicamente fornecer uma avaliação inicial com base em tudo que temos acesso. Então, a partir das imagens de satélite e qualquer outra coisa que possamos ver, o que podemos dizer sobre o que exatamente aconteceu no local nuclear? Bem, de alguma forma este relatório vazou. Definitivamente não são boas notícias. Mas a Cable News Network conseguiu o relatório vazado, e eles decidiram publicar um artigo. No artigo, eles resumem muito bem o relatório, e fazem isso muito bem. Eu li a coisa toda, e sei que muitas pessoas não leram a coisa toda. Eles apenas leram o que queriam ler. Mas, no relatório, a Cable News Network diz que, de acordo com este relatório inicial, parece haver uma chance de que os ataques dos Estados Unidos da América não tenham realmente destruído completamente a instalação nuclear. A Cable News Network também aponta que o relatório diz que esta conclusão é de baixa confiança. Não é algo que eles podem dizer com alta certeza. Bem, é aqui que para outro problema do mundo moderno das redes sociais. Estou supondo que o New York Times leu este relatório e eles fizeram seu próprio relatório sobre o relatório da Cable News Network. E em seu relatório, eles se esqueceram completamente de mencionar a parte de baixa confiança. Eles basicamente disseram que o local nuclear não está completamente destruído. Agora você pode imaginar o que aconteceu depois disso. Em um mundo onde todos recebem as notícias do TikTok, Instagram Reels e, espero, às vezes vídeos como estes. As pessoas apenas leem a parte mais provocativa, e essa foi a parte em que o relatório disse que talvez os locais não estejam destruídos e isso se tornou viral em todos os lugares. Bem, felizmente para contrariar essa informação incompleta, ontem de manhã o Departamento de Defesa realizou uma coletiva de imprensa. Agora, eles não compartilharam muitas informações sobre a avaliação de danos da batalha, porque ainda não concluímos essa parte, essa etapa do processo. Mas compartilharam muitos pontos interessantes sobre como essa missão foi planejada, quanto tempo levou, quem estava envolvido, o que eles fizeram. Para mim, essa foi uma das coletivas de imprensa mais interessantes que já ouvi. Então, eu quero mostrar a vocês alguns trechos interessantes da coletiva de imprensa e as informações que foram compartilhadas nela. A primeira é quanto tempo realmente planejamos essa missão. 15 anos. 2 pessoas, 2 especialistas em destruidores de bunkers e bunkers, planejaram essa operação por 15 anos seguidos. Essas 2 pessoas merecem um enorme crédito por esta operação, mas por razões classificadas, seus nomes não foram publicados. Mas vamos ouvir este trecho. Agora deixe-me passar para uma explicação detalhada da arma Guided Bomb Unit 57 Massive Ordnance Penetrator e compartilhar um pouco sobre os planejadores que fizeram isso e seu trabalho na arma. Primeiro, deixe-me preparar o cenário para você. Existe uma organização nos Estados Unidos da América chamada Agência de Redução de Ameaças de Defesa. Agência de Redução de Ameaças de Defesa. A Agência de Redução de Ameaças de Defesa faz muitas coisas para a nossa nação, mas a Agência de Redução de Ameaças de Defesa é a principal especialista mundial em alvos profundamente enterrados no subsolo. Em 2009, um oficial da Agência de Redução de Ameaças de Defesa foi levado a um cofre em um local não divulgado e informado sobre algo que estava acontecendo no Irã. Por motivos de segurança, não vou compartilhar o nome dele. Ele foi mostrado algumas fotos e algumas informações altamente confidenciais do que parecia ser um grande projeto de construção nas montanhas do Irã. Ele foi encarregado de estudar essa instalação, trabalhar com a comunidade de inteligência para entendê-la e logo foi acompanhado por um colega de equipe adicional. Por mais de 15 anos, este oficial e seu colega de equipe viveram e respiraram este único alvo, Fordow, um elemento crítico do programa secreto de armas nucleares do Irã. Ele estudou a geologia, ele observou os iranianos escavarem.
Ele observou a construção, o clima, o material descartado, a geologia, os materiais de construção, de onde vieram os materiais. Ele olhou para o duto de ventilação, o duto de exaustão, os sistemas elétricos, os sistemas de controle ambiental, cada canto, cada cratera, cada peça de equipamento entrando e cada peça de equipamento saindo. Eles literalmente sonhavam com esse alvo à noite quando dormiam. Eles pensavam nisso indo e voltando do trabalho e sabiam desde os primeiros dias para que isso servia. Você não constrói um complexo de bunkers subterrâneos com várias camadas, com centrífugas e outros equipamentos em uma montanha para qualquer propósito pacífico. Eles não podiam discutir isso com suas famílias, suas esposas, seus filhos, seus amigos, mas eles apenas continuaram a lutar. Ao longo do caminho, eles perceberam que não tínhamos uma arma que pudesse atingir e eliminar adequadamente esse alvo. Então começaram uma jornada para trabalhar com a indústria e outros táticos para desenvolver o Guided Bomb Unit 57. Eles testaram repetidamente, tentaram diferentes opções, tentaram ainda mais depois disso. Eles realizaram centenas de disparos de teste e lançaram muitas armas em escala real contra alvos extremamente realistas para um único propósito: matar este alvo, no tempo e lugar de nossa nação escolher. E então, em um dia de junho de 2025, mais de 15 anos depois de começarem seu trabalho de vida, o telefone tocou e o presidente dos Estados Unidos ordenou que a Força B-2, que você apoiou, fosse atacar e matar este alvo. Ontem tive a incrível honra e privilégio de passar tempo com esses dois oficiais da Agência de Redução de Ameaças de Defesa que deram tanto. Um deles disse, cito, "Eu não consigo nem entender isso. Meu coração está tão cheio de orgulho por fazer parte desta equipe. Eu me sinto tão honrado por fazer parte disso. A ambos vocês, obrigado e obrigado às suas famílias." A Operação Martelo da Meia-Noite foi o ápice desses 15 anos de trabalho incrível. As tripulações aéreas, as tripulações dos tanques, as tripulações de armas que construíram as armas, as tripulações de carga que as carregaram. Agora, outra coisa interessante que aprendemos com essa apresentação foi que muitas análises iniciais de imagens de satélite estavam erradas, incluindo a que eu fiz poucos dias após o ataque. Vocês estão vendo essa imagem na tela, onde vemos dois conjuntos de 3 buracos. Bem, esses não são os locais onde os perfuradores de bunkers entraram na instalação. Na verdade, esses são dutos de ventilação iranianos. Agora, claro, para qualquer sistema de ventilação, você precisa de uma abertura para que o ar possa entrar e sair. Bem, é exatamente isso que é. E os iranianos sabiam que essa era a maior fraqueza de sua instalação nuclear, que estava a 90 metros abaixo do solo. É por isso que, poucos dias antes do ataque, eles realmente cobriram o duto de ventilação com uma tampa de concreto. Bem, é aqui que os B-2 primeiro disparam um MOP, cada um em ambos os dutos de ventilação. E o objetivo desse MOP era apenas tirar a tampa. Depois que a tampa foi retirada, 5 MOPs foram diretamente para a abertura central do duto de ventilação, porque essa é a que leva diretamente à instalação principal, como vocês podem ver no diagrama na tela. Muito, muito interessante. E ainda estou chocado que, estando a 50 mil pés no ar, os B-2 podem emitir um buraco com cerca de 3 metros de diâmetro. Isso é impressionante. Então agora vamos falar sobre a avaliação real dos danos de batalha, ou pelo menos o que sabemos até agora. Claramente, é necessário um aviso de que este não é o relatório final. Esperançosamente, a inteligência dos Estados Unidos da América irá liberar o relatório final quando eles tiverem isso. Mas até agora, sabemos pela inteligência israelense que a instalação está praticamente destruída. Mas, novamente, até essa análise veio com a ressalva de que a avaliação completa da batalha leva tempo, então este não é o relatório final.
Agora, praticamente a mesma coisa que ouvimos do ministro das Relações Exteriores do Irã, como vocês viram no início do vídeo. Declarações semelhantes, ou eu acho que declarações semelhantes, foram feitas pela CIA e outras divisões da administração dos Estados Unidos da América também. Então, isso é tudo que sabemos até agora. E se houver atualizações, com certeza farei um vídeo atualizado. Então, não se esqueça de clicar no botão de inscrição abaixo para pegar isso. Vejo vocês no próximo.